Paz do Senhor Jesus, esse é o canal Palavra que Edifica e hoje nós vamos falar sobre um dos países mais fechados do mundo. Sim, a Eritreia é um dos países mais fechados do mundo. Localizada no chifre da África, a nação vive sob o regime autoritário desde sua independência, em 1993. Desde então, o país nunca realizou eleições nacionais, não possui imprensa livre e mantém rígido controle sobre a sociedade civil, incluindo a religião. De acordo com a Organização Internacional de Direitos Humanos, a Eritreia está entre os países que mais reprime a liberdade religiosa no mundo. O governo reconhece oficialmente apenas 4 religiões: a Igreja Ortodoxa Eritreia, a Igreja Católica, a Igreja Luterana e o Islamismo Sunita. Qualquer outra denominação é considerada ilegal. Isso significa que cristãos evangélicos, pentecostais, batista e outros grupos não registrados pelo Estado podem ser presos simplesmente por praticar a sua fé. Relatório aponta que essas prisões ocorrem sem mandado judicial e sem julgamento. Os detidos podem permanecer presos por tempo indeterminado, sem acesso a advogados ou comunicação com familiares. Há denúncias documentadas de condições severas de detenções, incluindo o uso de containers metálicos como celas, especialmente em regiões desérticas do país. Segundo a Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre a Eritreia, práticas como tortura, trabalhos forçados e repressão sistemática são utilizados para controlar grupos religiosos não autorizados. E mesmo dentro das religiões reconhecidas oficialmente, a liberdade é limitada. Líderes religiosos que demonstram independência política ou criticam o governo também enfrentam vigilância, intimidação e, em alguns casos, prisão. A situação se agrava ainda mais entre os jovens. O país impõe um serviço militar obrigatório, que na prática pode se estender por décadas. Durante esse período, manifestações religiosas são fortemente restringidas e recusas por motivos de fé não são aceitas. Esse contexto no país tem provocado um fluxo contínuo de refugiados. A Eritreia figura entre os países africanos com maior número de cidadãos que fogem do território, muitos alegando perseguição religiosa como um dos motivos principais. Estima-se que milhares de cristãos estejam atualmente detidos no país por razões religiosas. Embora números exatos sejam difíceis de confirmar devido ao bloqueio de informações, o governo da Eritreia nega as acusações e afirma que as medidas são necessárias para garantir a segurança nacional e a estabilidade do Estado. No entanto, organizações independentes apontam que o controle da religião faz parte de uma política mais ampla de repressão às liberdades individuais. Na Eritreia, a prática do cristianismo fora dos limites impostos pelo Estado não é apenas uma questão de fé, é um risco ilegal político e pessoal. Segundo o Freedom House, a Eritreia é classificada um país não livre, com uma das piores classificações globais de direitos civis e liberdade política. E esse controle, como você já viu, se estende a religiões. A organização Portas Abertas, que monitora a perseguição aos cristãos no mundo, coloca a Eritreia consistentemente entre os 10 países mais hostis do mundo ao cristianismo. Segundo algumas organizações, existem milhares de cristãos que estão presos na Eritreia apenas por praticar a sua fé. E mesmo as religiões que estão reconhecidas oficialmente estão sob vigilância constante. Poucas pessoas sabem o que realmente significa viver a fé cristã na Eritreia. Um país quase invisível às notícias internacionais. Cultos acontecem em segredo, Bíblias são escondidas. Reuniões são feitas em silêncio, mas sempre com medo das denúncias. Se alguém for descoberto, as consequências são devastadoras e levam à prisão e até mesmo à morte. Tortura psicológica e física são usadas para cristãos renunciar à sua fé. Alguns até resistem, mas outros não sobrevivem. A Eritreia é localizada no chifre da África, mas é frequentemente chamada da Coreia do Norte da África.
E isso não é exagero. Os nossos irmãos cristãos estão sendo torturados, estão sendo mortos por amor do Evangelho de Cristo. Talvez você não conhecia essa realidade, mas hoje eu convido você a orar também pela Eritreia, um país onde não há liberdade. A situação da liberdade religiosa da Eritreia permanece amplamente invisível ao mundo, em parte pelo isolamento do país e em parte pela ausência de cobertura internacional. Mas os relatos continuam surgindo, vindo de refugiados e de organizações de direitos humanos e de investigações independentes. Essa é a realidade de um país onde a religião ou praticar a sua fé é apenas permitido com a supervisão de um governo. Se você ama a mensagem da cruz, se você ama o Evangelho de Cristo, ore pela Eritreia, ore pelos cristãos, pela igreja perseguida.